Gente, então, esse é o Power Up 50, que marco incrível. Reforçando um pouquinho, para quem chegou agora também, e para quem não tem costume de usar o Gather Town, esse lugar que eu e o Felipe estamos, a gente consegue ouvir, consegue ser ouvido por todo mundo, mas a gente só consegue ouvir as pessoas se elas chegam perto da gente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para o Felipe, vão até ele ou mandem no chat, que também pode ser mais prático. Que aí no chat todo mundo vê, se você colocar a opção de mandar para todo mundo. Para todo mundo ver, né? E aí, as pessoas também, sem ser a gente, elas só vão te ouvir se elas estiverem perto de você. E, enfim, ouvir e ver, no caso. E reforçando também para quem não sabe, eu organizo os power-ups, então se você tiver interesse em fazer algum power-up, é só me chamar no Teamwork. Meu nome é Júlia Lima. E é isso. O Felipe agora vai apresentar o Power Up 50. Pode apresentar. Ei, gente. Vamos começar aqui. Me apresentando, eu sou o Felipe, trabalho aqui no marketing da Oasis, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de animação, né? E principalmente dos princípios, né? Dos fundamentos delas, que é um rolê que foi inventado lá pelo estúdio Disney há algum tempo, né? Vamos iniciar aqui, então. Começando, né, com uma pergunta até meio idiota, assim, né? Quando você olha de frente pro que é animação, porque acho que todo mundo tem isso meio claro, né? Mas eu vim aqui com umas definições, né? Uma que é mais romantizada, né? Que é ação ou efeito de dar alma ou vida a alguma coisa, né? E uma definição um pouco mais técnica, né? Que é a técnica de produzir ilusão de movimentos a partir de imagens fixas, né? Repetida várias vezes. Então, na base, toda animação, desde de motion, animação tradicional ou 3D, todos eles usam exatamente esse mesmo princípio de você fazer essas várias imagens e indo repetindo elas. Mas mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essas coisas. Então, por que eu fiz tudo aquilo ali? Porque, até eu trouxe aqui, né, a animação não é definida por uma estética, porque muita gente separa animação 3D, motion design, animação 2D, animação cutout, mas todas elas, na verdade, têm os mesmos princípios, esses princípios fundamentais que a gente vai comentar aqui. Então, se uma pessoa ela tem a habilidade de animar tradicional na mão, ela consegue migrar para o 3D, para o motion, para qualquer outra coisa, né? A única coisa que é mais difícil é se você aprender primeiro no digital e depois for fazer o tradicional, porque normalmente a pessoa tem que saber desenhar, mas a habilidade de animar qualquer pessoa consegue fazer, sabendo esses princípios, esses fundamentos. E aí é só um exemplo legal disso, que tem esse cara aqui no Instagram, tem até o arroba dele aqui no cantinho, que ele faz animação escaneando imagem e fazendo scanner por scanner. E ele faz essas distorções na imagem, aproveitando o movimento do scanner, que é tipo aquele do TikTok aí, para referência dos millennials. Ok? Tá. Se a animação não é definida por estilo, né? Por que existe essa denominação, então, do motion graphics, né? Eu gosto de pensar no motion graphic muito mais como um tipo de linguagem do que um tipo de animação. É uma linguagem que nasceu lá no início da televisão e ficou mais forte principalmente com After Effects e produção de conteúdo para a internet. Então, é mais fácil pensar no motion muito mais como linguagem do que como estilo. E aí, para ajudar algumas coisas, né, eu pensei em um glossário básico de coisas de animação só para ajudar todo mundo a entender alguns conceitos que às vezes não são tão claros, né? Para começar com a ideia do frame, né? Que todo mundo fala, né? O frame do filme, ou esse frame, ou olha um storyboard, né? Que tem umas imagens e tudo mais, fala que é um frame. Mas o frame é cada quadro. Então, cada
se isso aqui fosse uma animação mesmo, cada bolinha dessa estaria em um frame diferente, e quando você desse o play ia dar a ilusão de movimento, né? Então, o frame é isso, é a menor unidade possível da animação. E aí, o keyframe, que quem já usou After Effects já deve ter visto essa expressão, né? Dá uma certa confusão, porque o After Effects considera como keyframe uma coisa que, na verdade, eu vou falar mais pra frente, que é o que é o keyframe do After Effects. Mas o keyframe são todas as posições de uma animação que ajudam a contar a história. Então, nesse caso, né, a gente tem a pessoa chegando, ela encontra os giz no chão e escreve. Então, esses 3 quadros são o que conta a história. E aí, entre isso, está até marcado aqui que você tem 4 segundos de cena entre um e outro. Mas não necessariamente cada passo dele vai ser um keyframe. O jeito que o After Effects, os programas de animação no mundo inicial, chamam de keyframe é o que a gente chama, na verdade, de extremos, que é o início e o fim de um movimento. Que aí você vê mais claramente, né? Que aqui atrás você tinha toda a história sendo contada, né? E aqui você já tem mais essa transição desses movimentos, assim. Por fim, a gente tem intervalação in between, que é o que acontece no meio do caminho, né? Isso aqui, na animação tradicional, é resolvida pelo software. Tipo assim, você faz normalmente essas poses aqui, e no digital o software completa esse meio do caminho, né? Quando a gente fala de animação tradicional, normalmente vai ter um profissional chamado intervalador ou in-betweener lá fora, que é a pessoa que vai completar isso, e o animador, ele faz só essas poses aqui. Ele não faz todo o movimento. E uma última coisinha é que talvez alguém que já tenha olhado um pouco de animação já deve ter ouvido de animação por 1, por 2 ou por 3, e basicamente se refere à quantidade de vezes que você repete uma imagem, né? E vocês já devem ter visto um outro conceito também que é frame rate, que é quantos frames tem em 1 segundo de animação, né? E algumas animações, elas aumentam para não precisa ter exatamente o movimento de exatamente cada frame ser uma animação diferente. Então, o by 1 é que todo frame é uma animação nova. O by 2 é que a cada 2 frames você vai ter uma imagem nova. E o by 3 é esse mesmo coisa, só que 3 frames de uma animação nova. Por fim, vamos começar aqui do que era o tema mesmo, né, que são esses 12 princípios. Esse aqui é o Frank Thomas e o Ollie Johnson, que eles foram os animadores na Disney que não inventaram, mas perceberam esses princípios, né, a partir das animações da Disney. Dá para ver eles são os senhorzinhos conversando no parque no filme dos Incríveis. Se alguém rever esse filme, tem uma cena que aparece 2 senhorinhos conversando em um parque, são eles. E eles são os pais, assim, da animação. Então, vamos começar com os princípios aqui agora, né? E eu troquei um pouco a ordem dos princípios. Vocês vão ver que está marcado cada princípio no canto embaixo. Você vai ver que eles não estão necessariamente na ordem que está aqui, mas só porque isso aqui é mais fácil fazer desse jeito. Então, o primeiro princípio é esse, o Strange ou Post Pose, que é o que é? Você tem 2 formas básicas de você animar, que são as únicas diferenças que realmente existem em estilo de animação. O Post Pose é aquele, igual eu mostrei no exemplo mais de cima, onde você desenha cada pose separadamente, né? Esses quadros chaves extremos, e aí depois você faz o meio do caminho, então o intervalador ou o software faz esse meio do caminho. E o Estrela Red, que você faz um quadro atrás do outro sem ter muito planejamento, né? Normalmente ele é usado mais para fazer coisas que são, por exemplo, simulação normalmente é feita desse jeito, porque o movimento é muito mais fluido, você tem exatamente como prever o movimento de uma chama exatamente. Passando um pouquinho. Time and Space é o segundo princípio, que é animação. Obviamente, para ela acontecer, você precisa de ter um tempo específico e alguma coisa se deslocando nesse tempo, né?
Então, definindo esse tempo e esse espaço, e isso aqui é a coisa importante desse princípio, que isso aqui é uma base de intervalação, assim. Isso aqui é muito útil para você planejar a sua animação, porque a partir disso você consegue justamente colocar o tempo e o espaço dele. Então, você tem do frame... Você consegue ver, basicamente, planejar sua animação, quanto que vai ser o tempo e espaço que ele vai gastar nisso, nesse objetozinho aqui. Mas isso também eu vou entrar um pouquinho mais para frente, que vai ficar um pouco mais claro. Encenação. E aí agora vai começar alguns princípios que eu consigo trazer alguns exemplos de motion mais para frente também. Mas esse princípio é basicamente para falar de encenar, nesse caso, não é necessariamente a encenação teatral, mas é uma encenação de você colocar o foco nas coisas na animação. Então, esse exemplo aqui é muito legal, porque você tem o personagem aqui se movimentando e tudo mais, e a outra personagem está praticamente estática, porque você não vai ter atenção nela. A atenção está todo nesse aqui. Então, isso aplicado no motion, que é a nossa ideia aqui também, né? Eu fiz alguns exemplos. Eu fiz esse exemplo aqui de uma animaçãozinha que ela entra toda de uma vez, né? Todas as coisas. Então, eu basicamente estou animando tudo ao mesmo tempo. E eu não consigo dizer exatamente para onde o meu espectador deveria estar olhando, né? Ou o que ele devia prestar atenção. Em contrapartida, deixa ele fazer o loop aqui, eu posso fazer isso, que eu primeiro entro com um objeto, um exemplo principal, e depois eu trago um outro elemento que eu quero chamar a atenção. E para os outros elementos que eles já são mais... não são necessariamente o que eu quero que a pessoa preste atenção, eles são mais de composição, ou nem sequer animo eles, né? Ou faço só pequenas animações. De vez aqui atrás, nesse outro exemplo, que eu entro com tudo ao mesmo tempo. Né? Assim eu consigo dar uma leitura melhor do que está acontecendo nessa cena. Um outro princípio muito conhecido, aceleração e desaceleração, que é o slow in, o slow out e easy out no After Effects, um botãozinho lá do F9, né, para quem mexe no software. E a ideia aqui é você, né, não fazer os movimentos sempre lineares assim. E aqui é o exemplo que eu falei daquele negócio, porque ele é útil, né? Porque dentro dessa régua, eu consigo marcar para um animador, por exemplo, se eu for um storyboard, se for outra coisa, se não for eu que vou animar, qual que é essa intervalação. Então aqui, ó, você pode ver por que tem a suavização, ela acontece. Porque essa aqui é uma linha do tempo, né? Então aqui no início dessa linha do tempo eu tenho mais desenhos, então ele se move mais devagar, até chegar aqui no meio, onde ele dá um pulo, né? E vem para cá e eu volto a ter mais desenhos. Então a sensação é que o movimento é mais rápido aqui no meio do que nas laterais. Aqui eu tenho um exemplo mostrando pelo gráfico do After Effects, mostrando como é que funciona essa aceleração e essa desaceleração, né? Aí, só para você ver, esse gráfico aqui, ó, que é da bolinha aqui por segundo, ele é exatamente esse mesmo gráfico aqui de baixo, e esse da linha aqui de cima é exatamente esse, só que vista de formas diferentes. Vou passar aqui para os exemplos. Então tem aqui uma animação que as coisas vão entrando tudo na mesma velocidade, né? E dá uma sensação meio monótona das coisas, além de da sensação de estar travada, né? A coisa bate quando ela chega. E não necessariamente é a minha intenção que as coisas batam, porque talvez pode ser, né? Quero realmente fazer sensação de impacto, mas não era o caso aí. Então, eu faço esse outro aqui, onde eu dou essa suavizada nas coisas, para elas entrarem de uma forma mais harmoniosa, assim, né? Deixa eu voltar aqui para até verem de novo. E aí passa. Movimento em arco, né? Esse é um princípio que, embora você pode usar ele em motion também, ele é muito mais usado quando você quer animar personagens ou coisas orgânicas, né? Que é se respeitar um pouco os movimentos como eles são mais na realidade, né? Principalmente aqui na condição do braço, né? Muitas coisas elas têm pontos fixos, né?
o braço é até um exemplo legal, se olharem aqui na minha câmera. Se eu levantar uma mão, dificilmente eu vou levantar ela reta assim, eu vou fazer esse movimento que segue o meu braço inteiro, né? E aí, a minha mão, que é a coisa que eu estaria animando, ela vai acabar formando esse arco para levantar. Então, e também acaba sendo um pouco mais interessante quando você faz esses movimentos assim, para deixar a coisa menos monótona. Eu fiz esse exemplo aqui onde tudo entra mais linear. E aí eu fiz o próximo exemplo, onde eu faço um arco no movimento tanto do cupcake quanto dessa setinha aqui, né, para dar mais dinamicidade. Esse não é um caso de tentar buscar mais verossimilhança, é só um caso para dar até mais contraste nas coisas que estão acontecendo na tela. Antecipação é um princípio que ele é muito voltado para... Algumas vezes são feitas para realmente simular um movimento real, mas até para chamar atenção para quem está assistindo, para quem está vendo, para alguma coisa que vai acontecer. Então, eu faço um movimento contrário antes para dizer, olha, esse travesseirinho aqui vai fazer alguma coisa. Então, ele dá uma baixadinha antes de pular. Quase um preste atenção em mim, né? Aí eu fiz esse exemplo aqui, onde você tem essa simulação de story, né? Onde vai ter esse crescimento aqui da foto da atriz, né? Da modelo, no caso. E aí, eu posso puxar aqui, e antes de fazer ele crescer, dá uma leve abaixadinha, fazer um movimento contrário do que ele vai fazer, para chamar a atenção desse box, dizer que vai acontecer alguma coisa aqui. Comprimir e esticar é um dos princípios que ele é muito usado na animação tradicional para dar a sensação de motion blur, que é esse movimento que a gente tem em filmagem, até na vida real, de quando você vai se movimentar e você tem um pouco de um borrão acontecendo. E aí, para não fazer o borrão fisicamente na animação, você acaba usando essa ideia de você comprimir e esticar. Também é usado para demonstrar peso para alguma coisa, né? Igual quando a bola que bate, para você sentir mais o impacto, você amassa ela, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, um dos exemplos de motion dos desenhos antigos, justamente desse uso do motion blur, né? Que algumas vezes ele distorcia, algumas vezes ele já até duplicavam um pouco as partes do corpo do personagem, né? Como esse frame aqui do Patolino, onde se desenha o rosto dele 3 vezes para dar essa sensação de motion blur. Aqui no caso eu fiz um exemplo desse aqui entrando, né? De um lettering. E aí ele entra com suavização, ele entra, mas ele entra seco. E aí, para dar mais impacto, por exemplo, eu posso dar essa ideia do comprimir e esticar, né, de dar mais força assim, para o texto quando ele está caindo. Embora, e aí fica muito uma questão de escolha, porque fica um pouquinho mais divertido, né? E se for uma empresa que é mais séria e tudo mais, talvez não queira uma coisa assim. Follow-through, ou overlapping action, é basicamente a ideia de determinados objetos, eles têm uma física diferente, né? Acho que dá para ver muito bem aqui, é um exemplo quando está acontecendo e quando não está. Que aqui você tem o cabelo da personagem praticamente duro, né? Ele não segue, e aqui ele segue essa física de quando você tem um ponto fixo, né? Se movimentando e em um ponto fixo a substância é um pouco mais maleável, ela acaba formando esse movimento ondular aqui, que acontece no cabelo dela e na roupa também. Aplicado ao motion, eu trouxe esse exemplo aqui, né, dessas folhas entrando, e aí elas entram como se fossem, quase como elas fossem, sei lá, pedaços de papéis, né, e aí quando eu faço o follow-through, eu dou essa ideia, né, de ela realmente uma coisa orgânica mesmo está acontecendo aqui. Então o movimento dela acaba, mas o momento do movimento ainda continua. Então mesmo um ponto fixo dela, que seria aqui embaixo, ele chegou, né, a cabecinha, da flor demora um pouco mais a chegar e depois ela continua esse movimento. A ação secundária, eu acho que é o princípio mais complicado assim, das pessoas entenderem, mas não é muito difícil assim. É basicamente você tem uma ação principal, que nesse exemplo é a pessoa andando, e a ação secundária é uma segunda animação que eu faço
para dar uma segunda camada de interpretação desse movimento. Então, a gente tem o movimento da pessoa andando aqui. Aqui você tem a pessoa andando mais descolada e aqui você tem a pessoa andando de forma mais cautelosa. O movimento da perna não é o mesmo, mas é basicamente a mesma mecânica. O que muda é a atuação do corpo, como a pessoa está se movimentando, a velocidade. Então, essa seria a ação secundária. Um exemplo que eu trouxe no Motion é esse título aqui, que eu posso fazer esse movimento, tipo assim, o título vai entrar de baixo para cima, né, com um fade, né? E aí eu vou ter esse movimento. Mas talvez eu quero dizer que o título está animado, por exemplo, e eu posso fazer até um outro princípio para ajudar nisso, que é fazer um overlapping nele, né? De ele entrar, passa um pouco, depois volta, né? Inclusive, isso aqui em animação a gente chama que é o contrário da antecipação, que a gente chama de acomodação. Então, ele vai, passa e volta. Por fim, a gente tem uns últimos princípios que, para quem está pensando, já é designer e tudo mais, já está nessas áreas, não é um pouco mais claro para essas pessoas, né, que são um princípio mais de design do que princípio de animação em si. Mas como a maioria dos animadores na Disney, né, lá na década de 60 e tudo mais, eles eram ilustradores, né, não tinham esse pensamento, acabou entrando nessa coletânea, né. O primeiro é o exagero, que esse é um exemplo até do artista de storyboard do Bob Esponja mesmo, que a animação ela é muito mais parecida com o teatro do que com o cinema. Que você tem que deixar as coisas muito mais claras, assim. Então, né, para você não gerar ambiguidade em quem está vendo, porque um desenho ele passa muito menos informação corporal do que uma pessoa, né? Você já gera isso das coisas, né? Então, se a pessoa está brava, você faz ela realmente brava. Se ela está triste, né? Faz ela realmente ficar triste. Você tem a questão do desenho sólido, né? Isso aqui é muito mais questão de estilo, na verdade, né? Não necessariamente você tem que pensar nisso, mas você trabalhar com o desenho de uma forma que ele faça sentido em 3 dimensões, embora ele seja 2, né? Que facilita muito para você poder fazer, por exemplo, o Patrick aqui em qualquer ângulo, né? Você pode fazer ele em qualquer tipo de visualização dele. E você pode até transportar ele para o mundo do 3D, né? O que não dá para fazer, por exemplo, com a Peppa Pig, que ela não foi pensada para ser utilizada em 3 dimensões, mas isso é muito mais uma questão de estilo. Por fim, o último princípio é o apelo, né? Que é basicamente esse que eu nem vou passar muito por ele, porque ele é você pensar nas coisas de forma que ela tem um design interessante, né? E aí, quando a gente fala no mundo do motion, de que o motion ele é basicamente a fusão do design com as técnicas de animação, né? Acaba sendo meio redundante, né? Porque a própria parte do design já passa muito nisso, né? Mas foi uma coisa que a indústria de animação demorou muito tempo a descobrir, né? Que, embora você está desenhando um personagem, né? O personagem ele precisa ter um design também interessante, né? Você não precisa simplesmente desenhar uma coisa meio genérica. Então, aqui a gente entra na nossa parte de dúvidas. Se alguém quiser, pode mandar pergunta no chat, pode vir aqui perto falar. Sinta-se à vontade. Ô Felipe, eu tenho uma dúvida aqui. Eu só queria reforçar, gente, que se estiverem falando aí, a gente não vai ouvir se vocês não chegarem perto do Felipe ou mandarem no chat. Tá dando pra ouvir, Well. Teve o fato de do 2D para o 3D muda alguma dessas técnicas ou perspectivas? Assim, tem uma variação em relação a isso? Não, é tudo exatamente a mesma coisa. É interessante que igual é muito interessante, você pode ver no Spider-Verse, no Aranha-Verso, ele fica até mais claro. Mas tem hora que ele distorce muito, igual o 2D, sabe? Mas as técnicas são as mesmas. Então, eu até falei, mas no começo, que tipo assim, se você aprende os fundamentos, você pode aplicar ele em qualquer área da animação. Pode fazer em stop motion, em 3D, em 2D, qualquer uma delas. Saquei.
Felipe, só repete a pergunta do Wellington, caso as pessoas não tiverem... Ah, sim. O Wellington perguntou se existe alguma diferença, né, nas aplicações, né, desse princípio de 2D para 3D ou qualquer outro estilo de animação. Mais alguma dúvida, gente? Então acho que a gente já pode encerrar aqui, Júlio. Eu vou parar de compartilhar. Porto tem dúvida. Olha o Porto. Ele tá tentando falar? Tá tentando falar alguma coisa, Porto? Ele falou que tá sem microfone. Você pode mandar no chat se quiser também. Eu só não sei onde ele fica, mas a Júlia sabe. Ele mandou que tá sem microfone no chat. Tá. Pode mandar a pergunta no chat. Não sei se ele tá digitando. Ou ele também não quer falar também. Eu não entendi se ele tem uma pergunta. Você tá conseguindo ver o chat, Felipe? Agora eu tô. Ah, tá. Uhum. Vamos lá? Então, acho que é isso. Você conseguiu ler? Ele falou... Tá. Cara, tem muita gente que não sabe por onde começar. Ok. E tem muita gente que estuda através de São Paulo. O que você recomenda? Para animação, né, eu recomendo, sei lá, estudar, tentar ver esses princípios e tentar aplicar, né? Tem, inclusive, eu não lembro o nome agora, mas tem, na verdade, para ser mais exato, eu diria para a pessoa principalmente olhar um livro que se chama Animator Survivor Kit, e um outro livro, que é o que eu até roubei o nome para dar o nome da minha apresentação, deixa eu voltar aqui, que é o Illusion of Life. Eles são 2 livros que eles vão te dar todos esses fundamentos, toda essa implicação, né? E eles vão te dar uma série de exercícios que aí é só você aplicar no software que você está usando, ou no tradicional, ou no 3D ou no próprio 2D tradicional desenhando, né? E aí, sobre Envato, eu acho interessante você pegar, né, algumas coisas, mas eu acho que você vai aprender muito mais de software lá do que de animação. Acho que você vai aprender muito mais como é que funciona o software, questão de efeito, do que necessariamente de ter essa visão por trás do que está acontecendo em uma animação. Felipe, você saiu do lugarzinho. Eu não sei se ele te ouviu. Nossa. Perdão, gente. A vida é um eterno vacilo. Pô, você ouviu ele? Mas tá, ele falou que ouviu. Ele ouviu, tudo certo. Ok. Mas aí que tá. Mesmo esses animação tradicional, dá pra você aprender a fazer um boneco de palito também. Tem até uns canais no YouTube bem famosos de sticker. Cadê perguntar isso? Qual a diferença entre aprender animação e aprender o software? Ok. Animação, eles são esses princípios, essas técnicas, né? Que você pode transportar elas para qualquer meio que você está usando, né? O software em si, né? Ele é um conjunto de ferramentas, igual o mais famoso de animação para motion, o After Effects, né? Só que o After Effects ele é um software que ele é usado para motion, mas ele também é usado para edição de vídeo e tudo mais. E dentro dele tem uma série de ferramentais que vão te ajudar a chegar nesse resultado, né? Mas são ferramentas, né? Ela sozinha, né, não vai fazer uma boa animação, embora você possa saber aplicar ela muito bem, né? Então, tipo assim, a diferença, tipo assim, saber usar um martelo não faz de você um marceneiro, né? Ou saber usar a serra, né? A serra vai te ajudar a construir lá o móvel que você está querendo, né? Mas a animação são esses fundamentos que, junto com o software, faz você chegar no resultado. Então.
É possível fazer frame a frame no After Effects. Você vai ter que basicamente desligar a interpolação automática, né? A interpolação que o software faz e posar cada movimento lá, né? E mexendo aos pouquinhos, né? Cada frame, você vai remontando a sua cena, basicamente. Tem até aquele desenho da Cartoon Network, aqui brasileiro, o Animalu. Ele é feito no computador, né? Usando um software de interpolação, que é o Toon Boom, que é um outro software. Só que ele é feito quadro a quadro em um software digital. Que aí eles têm um modelo lá e eles vão alterando ele cada quadro de vez a pessoa ter que desenhar. Inclusive, Rick and Morty também é feito assim, né? Tem muito, igual o Porto falou, de saber desenhar, né? Mas muitas animações de desenho animado, o animador em si, hoje em dia, não precisa mais saber desenhar. Ele precisa basicamente saber manipular essas peças. Acho que... Existe vida depois da animação? Depois que vira animador? Porque a minha experiência, pela... Então, depende muito de lugar para lugar, né? O animador tradicional tem essa fama, né? Principalmente na indústria japonesa, de trabalhar muito, né? De fazer, mas é igual. O mercado de bolsa é um mercado naturalmente mais ágil, né? Então, não vai ter as agruras da animação tradicional. A animação tradicional que é realmente o animador lá na sua prancheta, né? Vivendo lá a coisa, e principalmente o animador em si, para ele é tranquilo, né? Quem tem mais trabalho é justamente o interpolador, né? Que vai ter que fazer esse meio termo aqui. Cadê? Né? O animador, ele basicamente faz isso aqui. O interpolador faz todo esse resto. É possível fazer uma animação sem modelo vivo como base, né? Mas é mais fácil fazer com modelo vivo, né? Tem um vídeo, talvez eu encontre aqui para mostrar, que é maravilhoso, que é de um animador Meu Deus, gente, qual que é o nome do filme da Let It Go? É Frozen. Frozen. Ele é um cara gigante, aqui encontrei, interpretando a irmãzinha dela. Deixa eu ver, tá dando para ver o YouTube aqui? Tá sim. Cadê? Pular aqui. É muito normal também a pessoa que quer especializar em animação tradicional, animação de personagem, fazer teatro justamente para poder se usar de referência. Cadê? Vou pular um pouco mais para frente. Eu acho que tem as mesmas cenas acontecendo. Então, embora seja possível, né, fazer animação sem usar referência, principalmente motion, na verdade. Motion está animando objetos que normalmente eles são inanimados, é mais fácil você fazer esse tipo de coisa. Mas para animar personagem, a pessoa tem que ter muita noção de como funciona um corpo humano para conseguir fazer sem referência. Mais uma. Para animação do dia a dia, redes sociais, o que você recomenda? Imagino que por causa do tempo frame a frame não seria ideal. Animação para redes sociais é basicamente você fazendo animação motion, né? Ou fazendo digital, né? Ou se não, se a pessoa quiser muito fazer tradicional, você pode fazer uma animação mais econômica com menos interpolações, né? Quando eu falei aqui que tem animação por 1, por 2, por 3, se você faz uma animação por 3, né? E diminui os extremos, né? Você consegue fazer, basicamente, reduzir muito, né? Aí teria um resultado mais ou menos como esse aqui, ó, que demora para fazer ainda assim, mas é mais rápido do que se a pessoa fizer todos os intermediários nisso aqui ainda. Porque entre cada pose dessa que ela está fazendo aqui, provavelmente na versão final, tem uns 5 ou 6 desenhos entre cada um ainda.
Mas para rede social, o ideal é realmente trabalhar mais com motion e animação digital, porque aí o software faz esse trabalho manual. Mais alguma coisa, gente? Júlio, então acho que é com você agora. Podem também encher o Felipe de perguntas no Teamwork, qualquer coisa. Vai ficar a gravação do YouTube, quiser ver e depois mandar perguntas pro Felipe no Teamwork. Ele responderá. Pode me chamar no Teamwork. Mas é isso, muito obrigada, Felipe, foi muito bom. Falou que não tinha se esforçado nem um pouco com slide, coffee, sem comentários. Foi muito bom. E queria agradecer a todo mundo também e reforçar que qualquer coisa é só me chamar, se quiserem fazer um power-up, só me chamar no Teamwork também. E é isso, gente. Muito obrigada, Felipe. Foi ótimo. E é isso. Pra quem não conhece o Get the Town, gente, é só fechar a janela que você sai. Já me perguntaram isso, eu sempre falo. Não tem botãozinho de sair, né? Não que eu saiba, né? Mas se você fechar a janela, você sai. Beleza. Então é isso aí. É isso, gente. Boa noite. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite.